Olá, bem-vindos ao Filme Prosa. Eu sou Lorena Montenegro, crítica de cinema, jornalista e roteirista. Estamos hoje inaugurando outro quadro aqui na coluna, intitulado Uma Prosa, Dois Filmes. E eu recebo como convidada, então, a Bianca D'Aquino. Oi, gente. Essa pessoa maravilhosa, né? Vocês estão vendo? Jovem, mas já trabalhando no audiovisual há décadas e que também é cinéfila, enfim, adora filmes. E aí, a ideia desse quadro, na verdade, é a pessoa falar um pouco sobre um filme, né, que marcou muito a vida dela, aquele filme do coração ou filme preferido, se assim ela quiser denominar, e dar a dica de um filme atual, de um filme que está no cinema, ou está aí na Netflix, ou está, enfim, na net, que você pode ter acesso, né, ou baixar de repente e assistir também. Então, Bianca, conta pra gente um pouco o que tu faz no audiovisual. Bom, eu sou produtora, já estou acho que quase 10 anos no mercado. Trabalho com filme, trabalho com evento, com show, com congresso, com várias coisas aí, tipo, de produção. Inclusive manda jobs. Manda jobs. O mercado tá difícil. Trabalho com isso, gosto muito de produção, trabalho um pouquinho com fotografia também. Fotografo, faço assistência de câmera. Enfim, gosto de audiovisual, minha paixão real oficial, assim. Qual é a tua memória, assim, digamos, a Bianca, pequenininha, vendo um filme, enfim, VHS, não, tu não é da geração VHS. Eu sou DVD. Tem muito cabeçote, cara. Me respeita, né? Muito cabeçote de fita. Muito. Mas, assim, qual é a tua lembrança, assim? Lá, assim, dando... Pequena Bianca assistiu o quê? O que tu gostava de ver com a tua família, ou com teus amigos, enfim? Cara, eu era muito viciada em filme, sempre fui, assim. Eu lembro que tinha Fox, né? Na época que a Fox da... Fox é maravilhosa, inclusive. A gente tinha essa cultura de alugar filme toda semana. E aí eu sempre ia lá, pegava 3 filmes, às vezes mais, quando dava, né? Porque tinha promoção, leve 12, era 16, da 16ª compra. Peraí, não, leve 2, não, 16? A 16ª tá. compra, Entendi. né? Que era 3, pague 2. Aí tu ganhava um. Quando era a 16ª, ainda ganhava mais uma, né? Olha aí. Fora as vezes que eu queria alugar filme pra mais que era proibido pra menores de 16, eu tinha que ligar pra minha mãe pra ela autorizar, porque eu queria, sei lá, ver Os Sonhadores do Bertolucci. Aí Olha essa situação, Débora, já pessoa jovem, menor lá no quando o atendente me conhecia, ele deixava eu levar, porque ele já sabia que a minha mãe deixava. Mas quando era uma atendente nova, um atendente novo, eles sempre tinham que ligar, eu ficava lá, gente, mas ela vai deixar. Não, mas a senhora não pode ser uma criança, não sei o quê. No dia que eu levei os Sonhadores pra casa, a menina ficou chocada, assim, ela não acreditava que a minha mãe tinha deixado. Tu tinhas 16 anos? Não, amiga, eu tinha, tipo, 12, 13, sei lá. Nossa, tipo... tu viu? É que nem eu, por exemplo, com Drácula do Bram Stoker. Drácula, Bram Stoker, eu nunca esqueço, gente, eu tinha 12 anos. 12 anos, pensa só na pessoa, e eu ficava brechando o filme, porque, sei lá, meu pai, a memória é mais ou menos essa, meu pai devia ter locado com a minha mãe e eu ficava brechando o filme, aquele tipo vampiro, Gary Oldman, tinha o Keanu Reeves também, mas assim, tem uma cena que o Drácula, não sei se tu lembra, ele se transforma tipo numa daquelas versões animalescas dele, que eu acho que é tipo um lobo, e aí ele, né, copula com a jovem, eu fiquei muito chocada. Porém, é assim que as coisas funcionam tava na vida lá real, assistindo. Né? Chocadíssima, né? Meu então, Deus. tu vendo Sonhadores também tendo esse impacto, né? Não, é porque assim, eu era uma criança... A gente sempre acha que quando a gente era criança, a gente é muito madura pra nossa idade, mas eu realmente achava que eu era bem madura. Eu sempre fui em cineclube desde pequena e tudo mais, e a minha mãe sempre me estimulou a ver filmes um pouco mais adultos, né? Algumas pessoas podem questionar essa escolha parental, mas pra mim foi até muito, muito frutífero, no sentido de que eu tive uma formação e tive um contato com alguns filmes um pouco mais fora da minha faixa etária. Também gostava de ver muito o quê, por exemplo? Almodóvar, tipo assim, que bacana. Tipo Bagdá Café, Sonhos do Kurosawa, enfim. Tua mãe é cult, a mamãe é bem né? cult. Hoje em dia ela vê qualquer coisa que apareça, mas na época ela era um pouco mais cult. E aí ela sempre me acostumou, a gente sempre tinha essa cultura de alugar filme. Inicialmente eu ia com ela quando eu era menor e depois eu ia muito sozinha, né? Criei o hábito de ir sozinha e ver esses filmes que não necessariamente eram os blockbusters. Claro, eu sempre vi os blockbusters, mas também via esses filmes um pouco diferentes. Tanto que eu ficava horas e horas e horas lá na Fox discutindo com o atendente, perguntando, lendo contra a capa. Porque, enfim, a internet nessa época ela era discada, né? Até pra baixar demorava, sei lá, 12 horas. Mas aí tu escolhia, digamos assim, de acordo também com o filme, com a história que chamava a atenção, tudo. Ou também com os crushes, né? Porque, por exemplo, Sonhadores é Eva Green, né, gente? Pelo amor de Deus, que mulher é aquela? O meu crush maior nessa época era o Keanu Reeves, né? Então, tipo assim, eu acho que eu vi quase toda a filmografia dele que eu consegui achar em vídeo, eu consegui ver. Mas ele é maravilhoso, até hoje ele é maravilhoso, inclusive como pessoa. Eu questiono algumas escolhas dele, algumas atuações, mas assim, eu tenho uma Mas quem nunca errou, Eu tenho né? um apreço tão grande por ele, tão grande, é tão lindo, tão certo, tão perfeito, maravilhoso.
que eu abstraio, entendeu? Ele pode fazer qualquer coisa. Até os filmes toscos dele eu gosto, sabe? Inclusive, vocês podem até recuperar aí. Eu acho que tem alguma das colunas anteriores, eu vou até dar uma procurada depois para colocar o link, que eu falei que o John Wick é a melhor dessas sagas agora, de homens, sabe, com esse estereótipo, Homens mais mulher na velhos que vão geladeira, lá. ou seja, uma mulher vai lá, morre e ele se vinga do universo. Porque no Reeves se vinga do universo porque mataram o cachorro dele, entendeu? Que é o melhor amigo dele. Então, e os filmes são muito bacanas. Porque eu gosto muito ele dessa não precisa de dinâmica. nenhum motivo, né? Ele só tá, tipo, a fim de matar as pessoas aqui. Não, mas o cachorro... Não, o cachorro foi cachorro foda, né? é Foi violento, pesado. é violento. Eu acho que é um excelente motivo, inclusive faria o mesmo. Talvez pior. Então, esse papo, essa prosa tá muito bacana aqui com a Bianca, mas sem delongas, vamos direto pro que interessa. Então, Bi, aí, partindo tanto dessas memórias, eu não sei, de repente, algo mais recente, qual é o filme que te marcou, assim? O primeiro filme pra gente destacar aqui nessa nossa brincadeira, nesse nosso quadro, aquele filme que toca o teu coração. Ai, tem tantos. Assim, depende, né? Depende da fase da minha vida, depende de muita coisa. Eu vim aqui com a intenção de falar Matrix, porque, além do Keanu... Keanu Reeves, né? Eu amo. Entendi. Influenciou muito a minha vida, assim, na percepção de cinema e de realidade, né? Tipo, eu também vi muito nova, então foi aquele choque, assim, de, tipo, meu Deus, eu estou nesse mundo, não estou... E o que as irmãs Wachowski fizeram, né? De assim, reinventar um mundo, pegar um Exatamente. pouco aí de Baudrillard, que é, digamos, um dos teóricos sobre comunicação, modernidade, né? Sobre, tipo, virtualidade, que ele fala de simulacros e simulações, trazer isso para o mainstream. Pois é, eu vi com essa intenção, mas eu tava falando contigo agora e eu lembrei de um filme que marcou muito a minha vida, assim, não só porque eu vi com a minha mãe, mas porque é um filme primoroso, que é O Sonhos do Kurosawa. Que eu acho que, assim, tipo, afetivamente, talvez seja um dos filmes que mais me marcou, não só porque ele é belíssimo, mas porque ele inaugurou pra mim, pelo menos, uma outra percepção da vida, assim, tipo... Pra quem não conhece o filme, né, são várias histórias que ele vai contando, vários sonhos, como quase delírios, né, que vão se desenvolvendo, e cada um tem um pouco da sua moral, da sua história, e também ensina um pouco pra gente sobre cultura oriental, sobre o olhar deles sobre a vida, sobre o ser humano, enfim, sobre tantas coisas. Tem aquele episódio do Van Gogh, que pra mim é... Eu já ia falar desse episódio. Pra mim, é o episódio gente, é a mais coisa marcante, mais... inclusive, desse filme maravilhoso do Akira Kurosawa, o mestre, assim. Kurosawa Eu acho que foda. dos mestres japoneses, talvez ele só perca no meu coração, de certa forma, pro Ozu, porque eu sou apaixonada pelo Sujiro Ozu. Mas o Kurosawa era genial e fazia filmes diferentíssimos, assim, né? Até dos filmes samurai dele, como Rashomon, Inclusive... até esses filmes mais contemplativos. Sim. E essa parte do Van Gogh é E tu lembra que quem faz o Van sensacional. Gogh é o Scorsese, né? É mesmo? É o Scorsese Eu que não faz o Van Gogh. lembrava. Olha que Van Gogh. bacana. Tu gosta mesmo desse filme, hein? Eu gosto Tu muito. guardou todos os detalhes. Não, e ele é primoroso, assim. Eu lembro que o primeiro sonho, né, que ele mostra é o enterro. E aí o enterro pra eles é uma celebração, eles fazem uma festa. E aí, tipo, isso foi muito chocante pra mim quando criança, porque eu fiquei, nossa, mas é a morte, né? E aí ele explica lá que quando uma pessoa vive muito no Japão, quando uma pessoa tem uma vida muito feliz e prolongada, eles celebram. Eles não encaram aquilo como uma tristeza, porque ela viveu tudo que ela tinha pra viver. Então não é um momento triste, é um momento de celebrar a vida daquela pessoa. Então eu acho que tem tanta coisa nesse filme e nessas histórias que ele vai contando sobre a humanidade, sobre como a gente encara a vida. Enfim, são coisas muito, algumas vezes sutis, né, muito subliminares ali, mas outras vezes muito escancaradas, como essa, né, que ele fala no diálogo. Sonhos fala um pouco da filosofia japonesa, que a gente sabe que é uma filosofia, né, oriental bem diferente da nossa, mas que converge para coisas que de repente a gente devia ressaltar mais hoje em dia. Eu acho também. Não, assim, eu acho que é um outro modo da gente encarar a vida, porque a gente é tão acostumado, acho que hoje em dia mais do que nunca, né? Olhar tanto pra gente, olhar tanto pro nosso país, para as coisas que estão acontecendo aqui. A gente é tão imerso nesses problemas que a gente às vezes não pensa numa outra alternativa, sabe? O que a gente pode fazer? Como a gente pode ver além disso, sabe? Ver além do luto, ver além da tristeza, além do desespero, além da arte, né? Que ele também coloca nesse episódio do Van Gogh. Enfim, além dessas concepções que a gente já tem. E eu acho que a gente, como pessoas que estamos no Ocidente, a gente tem um pouco dessa centralização, né? Dessa narrativa ocidental, que a gente acha que é ela e só pode ser ela. E quando tu olha uma outra coisa, assim, pelo menos pra mim, como criança vendo aquele filme, foi tipo, nossa, realmente, né? Tipo, por que não? Por que a gente não pensa assim? Porque a gente sempre chora, a gente sempre se desespera. E é uma coisa muito, muito latina, né? Muito, Sim. Não só ocidental, mas eu digo muito latina nossa, de tipo assim, de sofrer, de ter essa carga nas coisas, assim. Eu tô sendo esse porque é o primeiro e também é um dos que eu mais lembro. Mas também tem um outro dos sonhos que fala sobre guerra. Eu lembro que é sobre a bomba atômica, as pessoas estão tentando sair da cidade. E aí é um cara e uma menina e eles estão sozinhos, assim. Tipo, todo mundo foi embora e, tipo assim, a radiação vai chegar neles e ele fica lá tentando lutar contra o vento, sabe? Lutando com uma coisa que é inexistente. Don Quixote.
com o que é inexistente, assim, ele não pode lutar contra a radiação, né? E ele tá lá, assim, tentando afastar aquilo como se ele tivesse algum poder, né? Tipo, um pouco até da nossa... Quando ele tá lá, né, tentando se livrar da radiação, mostra um pouco da nossa impotência, sabe? Em relação às coisas da vida. E em relação também às próprias consequências de algumas coisas que a gente cria, né? No caso, nesse caso, uma guerra, enfim, uma bomba que aconteceu. E ele tenta lutar contra isso sozinho, né? E enfim, mostra essa dualidade, né? Essa coisa de... O Kurosawa, ele examina muito, né, essas relações humanas, mas ao mesmo tempo eu preciso realmente rever Sonhos, e agora tu me deixou com muita vontade, sim, mas assim, de enxergar esse arco-íris no horizonte, né? De perceber também que tudo isso é aprendizado e que a gente não pode repetir os mesmos erros. Eu acho que é um pouco da mensagem. Ele é muito pontual, assim, em tudo que ele fala. Eu gosto muito desse filme, assim. Me lembrou, justamente, engraçado, a gente estava falando da minha mãe, dessa coisa de memória afetiva. E eu venho aqui com a intenção de falar de outro filme, mas eu lembro que ele me tocou muito. E eu sempre tento mostrar essa cena do Van Gogh. Mas enfim, todas as vezes que eu tentava mostrar isso para algum colega, para alguém na época que tinha a minha idade, assim, as pessoas ficavam... Nossa, mas é lento, devagar esse filme, né? Tem isso também, não dá pra ir um pouco Tem mais isso. rápido. E eu assim, tipo, gente, vocês estão vendo o cara entrando no quadro do Van Gogh, e, tipo assim... E, tipo, aí foi a Bianca educando o olhar dos coleguinhas. Não, bora lá. Eu não consegui de muito, não. Aqui. Tentei, mas a maioria das pessoas realmente não conseguiu entrar na liga. Eu espero que quem for se dispor a ver o filme tenha um pouco esse olhar, essa paciência também, porque é um outro corte, né? Sim. É uma outra cadência, tem filmes enfim. que exigem um pouco mais da gente. Assim, eu vou fazer, aguardem aí, fiquem ligados no Filme Prosa, que eu vou fazer uma próxima coluna aí, uma das próximas, explicando um pouco como é que a gente assiste filmes de arte, filme cult, sabe? Dando algumas dicas, porque assim, tem que ter um tempo diferente, você tem que estar descansado. Enfim, vou contar mais detalhes depois, mas não tem que dá. ter uma preparação, né? Não é o mesmo ritmo que você vai ver os Vingadores Ultimato, entendeu? É um outro processo. Exatamente, tem que ter um preparo, tem que ter uma paciência. Sim. E eu acho que mais do que nunca, porque a gente está tão acostumado com essas narrativas hoje em dia mais rápidas, mais frenéticas, né? Tipo, tudo é muito corte, muito cortado, um negócio... Gente, o que é o Bohemian Rhapsody, né? Videoclipe. Bohemian Rhapsody. Tudo bom? É plano e contra plano. Oi, tchau. Não sei o quê. Pá. Não dá. Ainda ganhou o Oscar de melhor edição. Plano da mão, plano da cadeira, plano do móvel, plano da Lorena, plano da mão da Lorena. Mas bora falar de coisa boa, então. E qual é aquele filme, aquela dica que tu vai deixar para os nossos espectadores, enfim, pra galera que assiste Filme Prosa, de um filme pra ver agora? Agora, eu acho que... Contemporâneo. Vou buscar um filme de 2008, chamado A Onda. Filme alemão, né? Filme alemão de 2008. É muito bom, é fácil de achar na internet, vocês conseguem. E eu acho que ele é muito atual, muito pontual no momento que a gente está vivendo aqui no Brasil, inclusive, porque ele vai falar sobre um experimento verídico, inclusive, é baseado numa história real, de um professor que ele é um professor que vai estar ensinando fascismo para os alunos dele, né? Acho que é de história, de geografia, não lembro agora. E ele vai explicar para os alunos dele o que é o fascismo, e nisso ele acaba fazendo um experimento social dentro de sala de aula. Óbvio que o filme é muito mais dinâmico do que eu tô falando aqui, né? Parece bem chato, Vocês mas não é. Vocês estão vendo trechos aqui, é bem interessante, inclusive, bem instigante. Como esqueci o nome do menino que faz o Sense8. O Max, acho que o Lourinho. Ah, sim. Não lembro. Não lembro também, vou ficar devendo. Um alemão lá, muito bonito, por sinal. É com ele o filme. O da tromba. O da tromba. Eu ia dar essa referência, mas deixei um pouco pesado. Então, o filme fala sobre isso, é uma pessoa que está fazendo um experimento social em sala de aula, e o experimento acaba saindo um pouco de controle. E ele mostra pra gente como é tão fácil a gente se deixar levar por alguns conceitos, nesse caso o conceito do fascismo, né? E a gente se deixar levar por isso e acabar fazendo coisas que não necessariamente condizem com o que a gente concorda ou o que a gente crê, mas os discursos, né? Como a gente é influenciado pelos discursos, pelas falas de pessoas que estão no poder. E eu acho que no Brasil, o que a gente está vivendo hoje tem muito a ver com isso, assim. Então o cinema de ficção, mais uma vez, trazendo lições pra gente, né? Eu já vi esse filme, inclusive, esse filme ele é muito utilizado como ferramenta pedagógica, né? Assim, pela de certa forma, escola marxista, digamos assim, ainda mais nessas épocas de escola sem partido. Formando pequenos Mas comunistas. assim, pra gente realmente entender, né? Como é que esses processos se dão, como é que esses sistemas totalitários funcionam na prática, e nada melhor do que uma escola, né? Como essa representação, assim, eu acho que funciona muito bem. O que mais me chocou quando eu vi o filme foi justamente o fato de ser baseado em fatos reais. Tudo que tá lá aconteceu de fato, né? Então não é assim, não é uma metáfora, não é uma analogia, não é uma ficção por ficção, né? Óbvio que eles adaptaram algumas coisas para o filme ter um pouco mais de ritmo, mas no final das contas é um filme baseado em fatos reais. Então, quando eu vejo o que está acontecendo aqui no Brasil em termos de intolerância, em termos da gente segregar o outro, da gente olhar o outro com desrespeito, com indiferença até também, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto, assim, vale a pena a gente repassar para algumas pessoas que talvez tenham um pouco essa visão
um pouco mais conservadora das coisas, né? Porque às vezes a gente acha que essas visões vêm da gente, que são crenças nossas, mas às vezes é um discurso que a gente está reproduzindo, mais do que uma coisa que a gente está fazendo a partir de uma reflexão interna, né? Então, essa foi a Bianca de Aquino, eu sou Lorena Montenegro e espero que vocês tenham gostado, então, de 2 filmes, uma prosa, que é esse quadro novo aqui do filme Prosa, né? Eu acho que a gente vai estar fazendo ele com uma certa periodicidade, sempre trazendo pessoas para dialogar, para falar dos seus filmes preferidos. Então, digam aí se vocês gostaram, curtam, compartilhem e eu espero vocês então na próxima coluna. Vou trazer críticas de alguns filmes aí que estão no circuito, né, pra gente trocar algumas ideias. Acompanhe então as nossas redes do Roma News para não deixar de acompanhar matérias sobre cinema, sobre entretenimento, enfim, sobre as artes e também não percam toda segunda-feira o nosso Home of Thrones, né, onde eu vou estar lá falando mais uma vez de Game of Thrones, do que aconteceu no episódio, enfim. Até logo. Obrigada.